Mineirinhos, recomeçando a nossa série Encontros, que é uma videocoluna, agora na segunda temporada. Essa temporada vai ser toda sobre iniciativas que ao redor do mundo promovem o português como língua de herança. Elas são formadas por indivíduos muito diferentes, elas têm objetivos muito diferentes, elas têm cenários muito diferentes, mas o interesse em comum é ensinar, promover e manter essa língua de herança. Hoje nós vamos conhecer a Fundação Vamos Falar Português, que fica aqui no sul da Flórida, e a Beatriz Cariello e a Cristiane Martins vai contar pra gente como é que essa fundação surgiu, quais são os objetivos, como que funciona tudo isso. Bom, a fundação começou, nós estamos fazendo 10 anos esse ano. Já é um ano super especial. Super especial, é. E começou de uma ideia, nós recebemos uns livros, eu e meu marido recebemos uns livros do Rio de Janeiro, que nós estamos no Rio, para serem doados aqui. E aí meu marido falou, vamos doar para a biblioteca pública, né? E aí conversando com um senador aqui que é amigo nosso, ele falou, então por que vocês não fazem algo mais pela cultura do Brasil? Não só doar os livros vão ficar lá e ninguém vai saber, né? Então meu marido começou a conversar com ele e nós resolvemos montar uma fundação não lucrativa e juntar alguns amigos e fazer um quadro de diretores para a gente começar uma fundação. Meio sem objetivo. O objetivo era fazer uma doação dos livros, ter livros em português, para divulgar um pouco a nossa cultura dentro da biblioteca, uma biblioteca que é americana, que nessa área tem muito hispano também. E a princípio era isso, né? E aí juntamos alguns amigos, a Beatriz também com a gente, no nosso quadro de diretores, e aí nós começamos a fazer alguns eventos dentro de bibliotecas. Então a gente marcava cada sábado, não só aqui em Miami, que é bem no sul da Flórida, mas mais um pouquinho acima, em Boca, em Deerfield, que é um pouco mais acima. A gente começou, cada sábado tinha um evento, totalmente diferente, numa biblioteca diferente. Então era totalmente gratuito, porque sempre que a gente faz, tudo que a gente faz é gratuito. E voltado para as crianças. Então chegou, até tinha alguns eventos que nós fizemos, meu marido tocava violão e eu cantava. Eu cantando, olha só. E acho que ele contava história, tinha uma contação de história, então cada sábado tinha alguma coisa diferente e era muito legal. Até que a Bia tinha um sonho de fazer as aulas de português, sempre gratuito para a comunidade. Então a gente começou a conversar mais e ver como é que a gente fazia isso. Porque eu não sou professora de português, eu sou professora de educação especial aqui em Miami. E professora de matemática, nada a ver com português, né? Mas o meu apoio ao nosso programa é na educação especial, que a gente também tem, né? Então nós começamos, tem 8 anos, né? 7 anos? 7 anos. As aulas. O programa mesmo de aulas em Miami. Nós começamos lá, o primeiro ano tinha até poucas crianças, no início até eu estava assim, puxa, frustrada, né? Porque por trás da aula de português tinha uma seriedade no programa, no currículo. A gente realmente sentava junto, o que as crianças vão aprender, tem uma seriedade até hoje. E a gente até chegava num ponto meio no início, meio frustrante, porque não tinha muitas crianças, né? Até que nós fomos, resumindo esses 10 anos, até que depois, acredito, uns 2, 3 anos, nós fomos convidados pelo Rotary Club de Boca Raton. Eles têm lá 2009 que a gente começou com essa parceria com o Rotary. Para abrir o programa em Boca, que era uma coisa que nós sempre queríamos, porque a comunidade brasileira mais ao norte é maior do que a comunidade brasileira aqui em Miami. É mesmo? Não sei te dar números efetivamente, mas o que aconteceu foi isso. Então o Rotary Club entrou numa parceria conosco, o Brazilian Business Group também, e aí nós abrimos a Fundação Vamos Falar Português. Por que você achou que aquelas leituras, até itinerantes, não eram suficientes? Porque nós queríamos atingir um maior número de crianças. Nós tínhamos nesses programas, quer dizer, tinha um programa muito legal que a gente fazia, que era o Planning Day em português. Porque aqui
Uma vez por mês, mais ou menos, as escolas públicas têm o Teacher Planning Day, em que os professores têm esse dia de planejamento escolar, os alunos não têm aula e as mães não sabem o que fazer com os meninos. Tá. E aí nós sabíamos. Então nós sabíamos, vamos fazer então um dia inteiro de atividades em português. Eles tinham gincana, tinha esporte, tudo gratuito. E a biblioteca pública abria o espaço pra gente. Então nós usávamos as salas de aula, e era também Cristiane cantava, fazia teatrinho de fantoche, tínhamos trabalhos manuais, fazíamos, enfim, tinha várias atividades ao longo do dia em português, mas já havia o quê? Às vezes 60 crianças, 50 crianças, e eram divididas de acordo com a faixa etária. Só que aconteceu de nós entrarmos também para o sistema público de educação. Então, nós não tínhamos mais o Planning Day. Nós estávamos na escola, mas as crianças continuavam tendo esse dia de folga. E nós não podíamos estar ali acompanhando as atividades. E aí esse programa, infelizmente, a gente deu uma paradinha com ele, que era durante a semana. E entramos só com a parte de contação de história e atividades nas bibliotecas nos finais de semana. Mas a biblioteca também tem a sua programação. Então começou a chegar um momento em, por exemplo, mês de eleições aqui, a biblioteca não deixava o espaço para a gente. Então a gente começou a perder um pouco o espaço, e com isso as crianças foram também meio que saindo, né? Então a gente, não, precisamos botar essas crianças de volta para o português e no espaço. E aí sim a gente conseguiu uma sede e abrimos a sala de aula aos sábados para as crianças poderem estudar. Então, quando vocês dizem que tem uma sede, é uma sede só da Vamos Falar Português? São algumas salas dentro da empresa do meu marido, aqui em Miami. Ele cedeu algumas salas. Uma empresa brasileira? A empresa dele? A empresa dele. Tá. Que ele abriu aqui, né? Então, daqui. E aí ele cedeu algumas salas ali dentro. Olha só. E daí, assim, eu vejo, geralmente vocês têm aulas em outros núcleos. Então, nesses outros núcleos, que tipo de espaço que vocês usam? Normalmente estamos dentro de igrejas. Tá. Igrejas gratuito, completamente gratuito, porque nosso currículo não tem nada a ver com religião. E sempre as aulas, então, aos sábados? Sempre aos sábados. Agora, você acha que, de alguma maneira, esse início pela literatura meio que set the tone para continuar de uma certa maneira? Ou você acha que realmente vocês hoje estão num momento totalmente diferente? Eu acho que a gente começou de uma forma, eu acho que agora a gente está também 7 anos, a gente vai aprimorando e vai vendo o que as crianças pedem também, o que a comunidade precisa, o que a comunidade quer. Então agora a gente também, eu acho que a gente tem um currículo mais temático, né? São 2, 3 sábados, são 15 sábados por semestre. Então quantos por ano? A gente tem 2... São 30 sábados. A gente começa por setembro. Nós paramos no verão. Tá. Nós estamos junto com a escola pública. Tá. Começamos no final de agosto. Então 30 sábados. Mais ou menos 30 sábados, exato. Então, nós agora temos um currículo temático. Então, a cada 3 sábados, um tema. Dependendo da extensão daquele currículo, daquele tema, a gente usa 3 ou um pouquinho mais para desenvolver uma temática. Então, se a gente trabalha, por exemplo, com meios de transporte, ou se nós trabalhamos com descobrimento do Brasil, basta um sábado para trabalhar com o descobrimento do Brasil, por exemplo. Mas se você vai trabalhar com família ou vai trabalhar com folclore, então a gente acaba usando um pouquinho mais do tempo para fazer esse total de 15 sábados. Nós determinamos os tópicos bem junto com o que está acontecendo no Brasil. Então, quando teve as eleições no Brasil, nós tivemos a nossa eleição dentro. Então, as crianças se prepararam, teve debate, teve eleição, e os pais votaram. Então, a gente vai muito junto com o que está acontecendo no Brasil. Todos os nossos professores são professores, formação acadêmica de professores no Brasil. Eles não necessariamente, todos brasileiros, não necessariamente são formados aqui, ou têm um diploma daqui, ou uma certificação daqui. Né? Mas eles são, e para falar a verdade, eu até gosto mais dos profissionais que são brasileiros, que foram professores no Brasil e aqui estão trabalhando em outra coisa, porque eles têm um amor à profissão e ficam assim
Então, todos os nossos professores são apaixonados pelo programa. Claro. Os professores que não são, eles não ficam com a gente. É muito trabalho, não Porque é muito trabalho. Porque muita Se mão não tiver envolvida. paixão, não. Tem muita mão Simplesmente não dá. E todos os professores são remunerados. Pois é. Então, se o programa é de graça e eles são remunerados, como é que fica aí essa matemática? Patrocinadores. Tá. Empresas. Empresas patrocinando o programa. Que empresas? Bom, assim, que tipo, né? Nós estamos abertos a todas as empresas. Tá. Não só as empresas que vêm do Brasil ou têm alguma relação com o Brasil. Uhum. Mas eu acho que atualmente todas elas são, né? São brasileiros. São brasileiras. E como é, assim, eu acredito que algumas já estejam há muitos anos agora, né? Mas qual foi, da parte de vocês, o termo de convencimento e da parte deles, o que você acha que cativou essas empresas? Aí depende das empresas. A primeira empresa que entrou com a gente, que é uma loja brasileira que nós temos, Mercado Brasil, são amigos nossos há muito tempo. Quando nós estamos criando a fundação, eles fecharam os olhos e falaram, a gente está com vocês. Que legal. Tem a ver com cultura, tem a ver com educação, a gente está com vocês. Então, tem vários patrocinadores que pensam dessa forma, e tem outros que não, que estão visando o marketing da empresa, também está tudo bem, Claro. não tem problema nenhum. Claro. Então, com a Os gente, fins não justificam os meios. Vamos lá. é isso aí. Tá. Por aí. Então vamos lá para números. Então a fundação já está nativa há 10 anos, há 7 anos com as aulas de português. Quantas crianças vocês têm atualmente? A gente tem quase 400 crianças. Quantas crianças nos últimos 7 anos você acha que vocês... Nós beneficiamos. Depende. Ou que Muitas passaram pelas cresceram, nossas com mãos. certeza. Olha, a gente ainda não. Acho que a gente não parou para fazer essa conta, né? Não sei, eu acho que se a gente chutar assim por cima um número, a gente tem aí para lá de 1000 crianças que passaram pelas Com mãos. certeza, né? Porque vocês vão crescendo, Porque as famílias vão né? crescendo, vão mudando, algumas ficam por um determinado período de tempo, outras agora são nossos voluntários. Na época eram crianças pequenininhas que começaram, e aí a gente tem no site algumas fotos, a gente mostra e diz assim, lembra dessa carinha? Né? E eram crianças que na época tinham 4, 5 anos e agora estão no ensino médio, quase se formando. Tá. E vocês, assim, ainda nessa coisa dos números, atendem crianças de que idade a que idade? De 2 a 15 anos. 2 a 15 anos, com várias salas ali no mesmo sábado, todo sábado tem aulas para todas essas idades. Uma última pergunta, vocês acham que, duas coisas, que o significado de herança, o significado do português como língua de herança e desse senso de pertencimento, vocês veem diferença nisso na comunidade ao longo dos 10 anos, dos últimos 10 anos? A gente vê, acho que o início, a maneira como os pais levavam mesmo a criança, disse assim, vamos levar para ele ouvir um pouquinho de português. Né? Para ele ouvir um pouquinho de português, para ele brincar um pouquinho em português. Né? E não havia, exatamente, essa é a palavra, né? Não havia um comprometimento da família e a família entregava a criança, saía e depois voltava para buscar. Né? Falando inglês, eu acho que isso acontece exatamente. Did you have fun today? Né? Então eu acho que tem isso, e isso não é só a minha experiência, acredito que a Brasil mente, que todas as outras instituições passam exatamente por isso. E hoje em dia os pais são nossos grandes parceiros, os pais são nossos grandes aliados, a família colabora e a família vê a importância dessa manutenção da língua, dessa promoção da cultura. Então estão sempre conosco em todos os eventos e participam e ficam lá e perguntam o que podem fazer e como podem ajudar. Então a gente percebeu sim, ao longo desses 10 anos, como a família mudou o ponto de vista em relação a isso. Os 10 anos foram necessários. Foram necessários. Porque a gente vê muita gente não quer nem começar. Que a coisa é tão complicada, ou eu quero desistir. Quantas já não começaram e não é nem que desistiram, tiveram que tirar o time de campo. Mas vocês diriam que então esses 10 anos a gente coroou com esse envolvimento da família. Acho que sim.
Outro ponto importante é que as pessoas falam, é gratuito. Gratuito. A gente não dá valor. Nós conquistamos isso. Nós conquistamos isso nesses 7 anos. As pessoas dão valor. Sabe que tem uma seriedade por trás desse programa, por trás de toda essa brincadeira que a criança tem indo lá brincar, tem uma seriedade e os pais levam a sério. Se a criança falta e não avisa, na segunda falta, nós ligamos, perguntando o que está acontecendo. Ah, porque faltou. Não, então é retirado do programa. Porque hoje nós temos mais de 250 crianças em fila de espera no programa. Só isso já demonstra como o programa tem sido bem sucedido. Só a fila de espera, né? Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo.